Vamos trabalhar agora a classificação das palavras quanto à sílaba tônica e quanto ao número de sílabas. Ou seja, nós veremos rapidamente aqui a classificação em relação à tonicidade e em relação à quantidade de sílabas, gente, tá? Então, as palavras são classificadas quanto à sílaba tônica em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Então, aqui, por exemplo, ruim, Nobel, cantar, gente. E aqui, sofá, buriti e bambu. Quando você vai observando, você vai percebendo alguma lógica em relação à acentuação gráfica, por exemplo. Vejamos. Qualquer palavra em língua portuguesa que termina no L vai ser automaticamente oxítona. De modo que se eu quiser que ela seja paroxítona, então preciso de acento gráfico. Então, por exemplo, Nobel, pastel, anel. Se eu quiser frágil, por exemplo, preciso de acento. Se eu quiser amável, precisa de acento, gente. O mesmo aqui, por exemplo, ó, ternada no I e no U, gente, são automaticamente oxítonas. Então, se eu quiser que ela seja paroxítona, eu tenho que ter acento gráfico. Então, já vamos percebendo aí a relação de acentuação gráfica entre as oxítonas e as palavras as paroxítonas, tá? Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, aqui, por exemplo, casa, item, ó, gente, item não tem acento. Amável, rubrica, não é rúbrica, né? E bônus. Aqui são todas palavras paroxítonas. Aqui, se quiser relembrar, volte ao estudo da prosódia. Há uma relação de palavras, sabendo quais são as palavras paroxítonas e oxítonas. Curiosidade básica. Em língua portuguesa, devido a ser uma língua neolatina, a maior quantidade de palavras é paroxítona. Isso porque no latim também a maior quantidade é paroxítona. Então, a maior quantidade está aqui, depois vem para cá e por último está aqui. A menor quantidade é a proparoxítona. Então, as proparoxítonas aqui é quando a sílaba tônica é a antepenúltima, gente, tá? Aqui nas proparoxítonas, nós temos um caso interessante, que, gente, qualquer palavra em língua portuguesa que não tenha acento gráfico, isto é, acento visual, será automaticamente paroxítona ou oxítona. Entenda, qualquer palavra em língua portuguesa que não tenha acento gráfico, observemos aqui, por exemplo, para a gente compreender. Qualquer palavra em língua portuguesa que não tenha acento gráfico será automaticamente, aqui é um L, será automaticamente, fazer essa comparação aqui, paroxítona ou oxítona, gente, entenda. Qualquer palavra que não tenha acento gráfico em língua portuguesa, ela é oxítona, se terminar no U, se terminar no R, no L, no I, diversas outras coisas, né? Diversas outras palavras, letras. Será oxítona ou será paroxítona, se terminar no A, E, O, N ou ENS, seguido não de S, será paroxítona. Então, se eu quiser que ela seja proparoxítona, tem que ter um acento gráfico, isto é, se a palavra não tem acento, ela não pode ser proparoxítona. Razão porque nós não dizemos rubrica nem recorde, porque não tem acento gráfico lá, certo? Então aqui, por exemplo, se eu não puser o acento, vai ficar lampada e não lâmpada. Então, se eu quiser lâmpada, aí eu preciso do acento gráfico aqui. Essa é a compreensão básica, tá? Então aqui, ônibus, lâmpada, amáximos, por aí vai, gente. Essa é a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Vamos ver agora a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Ela pode ser né, um monossílabo. A palavra monossílaba pode ser tônica ou pode ser átona, gente. Quando é que ela é tônica? Quando ela é forte, realmente. É a pronúncia mesmo. E aí, os monossílabos tônicos terminados em AE ou O são acentuados, tá? Para diferenciar dos átonos. Por exemplo, aqui, ó. Pé, esse aqui é tônico, vou diferenciar aqui, por exemplo, desse aqui, ó. O di é átono. O da, aqui, ó, é tônico, aqui é átono, gente. No caso do da, ele vai ser tônico quando for verbo,
Quando for verbo vai ser tônico. E quando for preposição, será átono. A preposição, gente, sempre átono. Então, acentuam-se os monossílabos tônicos em A, E, O, tá, gente? Aqui, gente, nós temos um caso interessante, ó. Cuidado com a palavra quais. A palavra quais também é monossílaba. Isso quer dizer que no processo de mudança de linha, né, de separação silábica, lá de translineação, você não pode separar a palavra quais. Atenção também para a palavra pneu. Como em língua portuguesa a base de uma sílaba é a vogal, isto é, não existe sílaba sem vogal, eu não posso dizer que aqui são duas sílabas porque não tem duas vogais, gente. Então, pneu é uma palavra monossilábica, certo? Então, nós temos monossílabo, nós temos o di, gente. Di quer dizer dois, de sílaba, duas sílabas. Nós temos aqui a palavra item e a palavra quanto para exemplificarmos. Trissílaba, tri quer dizer três. Aqui, escola, número e numero, gente. Aí eu trouxe aqui essas duas palavras aqui dessa forma, número e numero, para a gente perceber que a quantidade de sílaba não tem ligação direta com a sílaba tônica. É óbvio que se a palavra é proparoxítona, ela não pode ter duas sílabas, ela tem que ter no mínimo três sílabas, tá? Mas eu posso ter uma palavra com diversas sílabas que seja paroxítono, por exemplo. Então, pense na maior palavra de língua portuguesa até o momento. Pneumo ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. Ó, é uma palavra, é a maior de língua portuguesa até o momento. Pneumo ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. Mas é uma palavra paroxítono, tá? É uma polissílaba, mas é paroxítono. E aí, então, o caso aqui das paroxítonas, desculpe-me, das polissílabas. Poli quer dizer vários, tá? Que não é tetrassílabo, diferentemente da forma como nós contamos os versos. Os versos lá na poesia literária, a contagem é monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetrassílabo, pentassílabo, hexassílabo, heptassílabo, redondilho maior e por aí vai. Aqui não, aqui a partir de 4 nós já chamamos de polissílaba, tá? Então, candeeiro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, gente, é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à sílaba tônica. Só isso.